Perfeito, gente. Esse é mais um Pod Pós, o podcast do Programa de Pós-Graduação da Educação, aqui da FAED, UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse é um projeto de extensão chamado Comunica Ciência, que tem recurso da CAPES e objetivo a popularizar o conhecimento científico produzido aqui dentro do nosso Programa de Pós-Graduação em Educação. E hoje a gente está aqui com a professora Rosa Martins, professora que coordena o laboratório ou grupo de pesquisa e ensino de geografia, formação docente e diferentes linguagens. E ela também está aqui com convidados. Tudo bem, Rosa? Bem-vinda aqui ao nosso podcast. É um prazer, Ivan, estar aqui no podcast. Muito obrigada pelo convite. A gente fica muito feliz de poder mostrar aí para a comunidade da UDESC, da FAED e demais aí o nosso laboratório e o nosso grupo de pesquisa. Tenho junto comigo aqui o Bruno, né, aqui, que é mestrando, entrou agora, acabou de fazer a graduação conosco também, está lá no laboratório, e o Tiago, que é um estudante aí da graduação, está na finaleira aí, fazendo seu TCC, que também faz parte do grupo de pesquisa e do laboratório, tá? Nós temos o nosso grupo de pesquisa, que você já nomeou, que é ensino de geografia, formação docente de diferentes linguagens, e o LEPGEL, que é um laboratório que nós temos no terceiro andar da FAED, que coordena, que congrega todos os sujeitos ligados ao grupo de pesquisa, né? Nós temos estudantes da graduação, da pós-graduação, professores da educação básica, tá? Ele é um laboratório que foi criado em 2011, quando eu entrei na UDESC, eu fiz concurso para o ensino de geografia, né, para os estágios, e eu já vinha de uma trajetória de 20 e poucos anos na educação básica. Então, a minha ligação com a educação básica era muito consolidada. Ao chegar aqui, eu me dei por conta que nós não tínhamos nem grupo de pesquisa e nem laboratório que dialogavam com as questões da educação básica. E aí, na época, conversei com a professora Ana Preve, que era minha colega de área. Eu disse, Ana, vamos criar aí um laboratório, vamos criar um grupo de pesquisa. E criamos junto, na época, eu e a professora Ana Preve. E ele vem aí nessa função, assim, né, de consolidar a vocação da pesquisa, de fazer esse diálogo com as questões da educação básica, de fomentar a formação inicial e continuada de professores e fazer com que os estudantes, desde o percurso da graduação, já desenvolvam as questões da pesquisa, do ensino e da extensão. Então, a gente tem aí essas três pegadas assim, do laboratório. A grande maioria dos estudantes, eles já terminam a sua graduação aí com publicações, com uma possibilidade de alimentar seu Lattes. Por quê? Por que é importante? Porque ele é um parâmetro depois para bolsas, para trabalho. Então, a gente tem o laboratório como um espaço de coformação para os estudantes, além do seu percurso curricular, que eles têm aí para fazer, né, durante o seu curso de graduação ou de pós-graduação, é um espaço que ajuda a fomentar a formação deles, tá? Eu vou passar para os meninos um pouquinho, para eles também mostrarem um pouco do lugar deles, como eu digo, né, que a gente fala de um lugar de professora, como que os meninos veem o laboratório, o que o laboratório tem ajudado no percurso formativo deles. Vamos falar com o Tiago aí, Tiago. Tiago. Já, então. Eu sou o Tiago, né, como foi apresentado pela professora Rosa, participo do LEPGEL, né, e para mim é uma grande satisfação poder estar compartilhando, né, um pouco do que a gente faz lá no laboratório. Basicamente, né, eu como graduando de Geografia e participei de várias vezes, né, de programas de extensão, pesquisa e ensino dentro do laboratório. Fiz residência pedagógica, participei do PIBID, e agora, né, eu estou finalizando meu curso e dentro do laboratório, desde quando eu cheguei, no meu ingresso na universidade, foi assim, divisor de águas, porque dentro do laboratório eu posso ter um convívio com os mestrandos, com os doutorandos, junto com os amigos de graduação. Isso traz para a gente uma segurança, porque as nossas dificuldades, eles observam aquilo que a gente está fazendo ali
e dar uma luz, dar um direcionamento, dar uma Legal. leitura, e junto com a professora Rosa, que está sempre coordenando, sempre ampliando nossos horizontes. Eu, por exemplo, tenho na graduação, tenho algumas publicações, e-books, fiz minha primeira publicação em 2018, contando como se tornar-se professor, e isso cativa a gente mais de poder buscar formação para a gente poder ter uma continuidade dentro da universidade e profissionalmente, né? E eu vou também falar um pouquinho de mim, né? Eu sou de Minas Gerais, estou aqui em Florianópolis, gosto muito desse lugar, estou aprendendo muita coisa aqui e dentro do laboratório assim da universidade eu tenho só a agradecer a professora Rosa, a todos que participam do laboratório, é muito bom. Legal. E acredito que é isso. E o Bruno é meu companheiro de trajetória e eu vou passar a palavra para ele falar um pouquinho, que eu acho que ele tem umas vivências muito boas para nós. Que bacana, bacana, Thiago. Então tá, boa tarde, professor. Então, me chamo Bruno, como a prof já me apresentou, né? Eu sou mestrando, agora atualmente mestrando em educação, né, no programa. Faço parte já do LEPGEL já tem um bom tempo, né? Entrei ainda na graduação também. Durante esse período da graduação pude desenvolver as minhas práticas, né, nas disciplinas, inclusive nos estágios, né? E que também o LEPGEL também está muito envolvido também com a questão dos estágios também, a importância, né, dos estágios supervisionados, né, curriculares supervisionados em geografia. E também fiz parte também da residência pedagógica também, então a importância também para a nossa formação, né? E também esse auxílio que nós temos entre os estudantes, né? Os mestrandos, doutorandos, os estudantes da graduação também, todo o apoio que eu tive também, né? E com a professora também, e também com os próprios grupos, né? O nosso grupo de pesquisa também, né? Tem sempre auxiliado a gente. Então eu penso que ele contribuiu muito para a minha formação. Se eu não tivesse entrado no laboratório, eu penso que com certeza eu teria menos oportunidades que eu tive, né? Que bacana. Então dá para dizer que existe uma espécie de simbiose entre graduação, pós-graduação, né? Os professores com a possibilidade de trazer suas experiências e contribuições nesse processo. Eu acho que isso é fundamental, mas também perguntar um pouco na dinâmica hoje do LEPGEL, a possibilidade de entender assim o número de participantes aproximado entre graduação e pós-graduação, Rosa? Nós temos hoje, atualmente, tem 24 bolsistas de PIBID. Uau! Da graduação, né, de Geografia, do Departamento de Geografia. 5 bolsistas ligados ao Integrar, ao pré-vestibular Integrar. É nós que fizemos essa ponte com o pré-vestibular, que também está dentro da FAED. O pré-vestibular ele não está ligado ao LEPGEL, está ligado à gestão da universidade, mas o laboratório faz a gestão dos bolsistas, seleciona, faz a formação pedagógica dos bolsistas. Temos mais 2 de extensão, 2 de pesquisa, e mais 9 da pós-graduação hoje. Eu estou com 9, eu estou com 6 doutorandos e 3 mestrandos hoje dentro do laboratório. E mais duas professoras da educação básica que fazem pós-doutorado. Esse é o grupo hoje que a gente tem lá dentro. Então, são bastante pessoas, a gente está sempre com projetos em andamento, seja de escrita. Nós temos hoje, por exemplo, para pôr aí na rua, como a gente diz, um e-book sobre os estágios, porque a gente trabalha basicamente eu, professora Ana Paula, Ana Preve, Tamara e Carolina Michelin, que são as professoras do ensino de geografia, que trabalham com os estágios, além de outras disciplinas pedagógicas. E a gente costuma fazer e-books dessas práticas realizadas, tanto nos estágios como no PIBID. Então, para início de 2026, ou meados de 26, nós vamos provavelmente publicar em um e-book dos estágios. A gente teve estágio 1, 2 e 3, e os alunos transformam as suas práticas, sua docência num relato de experiência, num artigo, e a gente publica. Que legal. Então, há aí um movimento muito de escrita, né? A gente faz oficinas de escritas, e também do PIBID. O edital atual do PIBID, ele vai até setembro de 26, então, provavelmente, final de 26, início de 27, um e-book com todas as práticas realizadas no PIBID. Tá? Legal. A gente tem 3 escolas parceiras do PIBID, são as escolas que recebem os bolsistas, né? E que tem bolsa também. Então, ela é o programa de iniciação à docência, o PIBID, é um programa do governo federal,
que manda recursos para o UDESC, e aí a gente tem a coordenação, que sou eu que coordeno o PIBID de Geografia. Os 24 bolsistas têm bolsa e os professores que recebem ele nas escolas também têm bolsa. Então, é uma rede que a gente consolida aí de iniciação à docência e de formação desses sujeitos, tá? Então, acho que é um pouco isso em termos de número de pessoas aí, né, que a gente tem no laboratório hoje. E deixa eu te aproveitar e perguntar, professora Rosa, quando a gente olha para os futuros candidatos e candidatas da pós-graduação, né? Primeira questão em relação ao grupo de pesquisa. Existem reuniões mensais, vocês se encontram, como é essa projeção? Afinal de contas, o programa de pós-graduação é presencial. Sim. Então, existe sempre uma dinâmica dos grupos. A gente vinha aí desde março fazendo mensalmente encontros de estudo. Isso em 2025? Em 2025. Perfeito. E a gente deu uma parada agora, basicamente por falta de fôlego. Eu não dei conta, assim, eu estou com muita supervisão de estágio. Com muita gente para dar conta, e eu pedi assim para minha colega da URGS, que é uma parceria com a URGS, assim, eu disse, vamos dar uma parada, eu não estou dando conta, mas a gente costuma fazer grupos de estudo, encontros, né, para estudo de algum texto, ou por exemplo, encontros mensais assim com o pessoal do PIBID, que né, é estudo e também relato de experiência. Há sim esse movimento aí de estudos. Os interessados, eu sempre digo assim, é muito importante que eles deem uma olhada no meu Lattes, né? É muito importante para eles se sentirem assim, ó, quais são as áreas, o que eu já orientei, quais são os temas, né? Os meus temas afetos, assim, que eu digo que eu tenho no coração e um carinho muito especial, são temas geralmente ligados a uma relação com a educação básica. Se tu olhar lá, quase todos os temas que eu já terminei, né? Eu já formei 15 mestres, 8 doutores, né? Então, se tu olhares assim, a grande maioria tem uma relação, uma pegada direta aí com as questões e práticas de formação de professores com a educação básica. Tá? Maravilha. Eu tive um período também, quando eu entrei na UDESC, eu não estava credenciada no programa nosso, no PPGE, eu era colaboradora no pós-GEA da UFSC. Então, lá eu formei 3 doutores e 6 mestres lá. E aí, depois, em 2015, eu entrei no nosso programa. E hoje eu estou só no nosso programa, né? Eu atuo também com vagas para mestrado e para doutorado. A gente tem um limite de vaga, que é lamentável, né? Para alguns pode ser que não, mas eu daria conta, né? A gente tem um limite que a CAPES impõe de 10. Isso. Então, se tu olhares, hoje eu estou com 9, se abrisse vaga amanhã, eu abriria só uma vaga. Claro. Abriria, né? Então, nós temos esse limitante. Então, é por isso que às vezes a gente abre pouca vaga, porque tem essa imposição aí que a gente não pode, tu bem sabe. Mas eu estou aberta aí para pode mandar e-mail, pode conversar com a gente, pode vir visitar o laboratório, também está aberto, né? Ele é um espaço aberto. Aí, ótimo, porque de certa forma a gente sempre precisa dizer isso e reforçar, é uma universidade pública. Isso. Trabalhamos de braços abertos com a comunidade. Exatamente. E fica evidente a importância do laço e das raízes na rede de ensino que o laboratório tem e desse coletivo de estudantes da graduação, professores da rede, estagiários que estão atuando, né, os pibidianos e também estudantes de pós-graduação, mestrado e doutorado. E, Rosa, pensando nos futuros candidatos e candidatas, além das dicas que tu trouxe, elementos que tu percebe que é sempre importante cuidar em relação, por exemplo, ao projeto, o cuidado que se tem nesse envio quando se cria uma expectativa de entrar numa seleção, né, a expectativa de ocupar uma vaga, e é importante dizer também da responsabilidade daqueles que ingressam de buscarem terminar no prazo para que outros possam ingressar, porque afinal de contas, como tu bem colocou, a gente tem um limite do número de orientações que a gente pode ter. Então, a gente só consegue abrir novas vagas quando outros finalizam o seu curso.
Perfeito, Ivan. Eu acho que tu colocou aí uma questão bem importante. Eu sempre digo que um projeto de entrar numa pós-graduação é uma escolha, Uhum. né? É uma escolha, mas é uma escolha que tem que ser pensada. E pensada com um ano de antecedência, né? Eu já recebi pessoas que vieram fazer seleção comigo e tu olhava assim, a última atualização do Lattes era 3 anos atrás. Uhum. Hello, amor. Boa. Não que eu seja uma defensora de Lattes, não, eu acho assim, ó, só que o Lattes é o nosso documento, é o que mostra, é o nosso convite aí, onde a gente mostra aí o que a gente tem produzindo. Ah, mas eu estou na educação básica, não dou conta. É preciso pensar um pouquinho assim, fazer um planejamento de ter um pouco de produção, e produção é participação em evento, alguma publicação, seja até em evento, para que tu possa chegar num professor para pedir uma vaga e o professor percebe assim que essa pessoa está num movimento de pesquisa, Perfil. Isso, que tenha perfil para pós-graduação. Porque senão o que vai acontecer? Tu vai entrar na pós-graduação e não vai dar conta de finalizar, de sair. Que às vezes tu consegue entrar e não consegue finalizar. Então é preciso ter aí uma caminhada de leitura, né? Uma caminhada, tem que se preparar para entrar na pós-graduação, né? É preciso um movimento aí de abrir mão de algumas coisas, né, Ivan, e dar uma priorizada aí na pós-graduação, caso seja o objetivo, o desejo da pessoa. Ótimo, Rosa. Se vocês desejarem deixar mais algum recado aqui, eu agradeço demais a presença de vocês. Eu acho que foi estratégico trazer representantes da pós-graduação e da graduação, né? Que é isso que faz os grupos de pesquisa, é por isso que a gente está aqui, olhando para os estudantes e no futuro promissor. Eu, quando recebi o convite, eu lembrei de trazer, né, tanto o Bruno como o Thiago, porque eu acho que o laboratório tem a cara deles, né? Eu brinco assim, e aí tem gente que diz assim, enxerga a professora Rosa, já enxerga um estudante do lado, porque essa sempre foi a vocação do laboratório, que é congregar esses sujeitos ali dentro, que é fortalecer eles, estimular eles. A gente está agora num processo de início de estágio de docência, e eles estão muito nervosos, muito angustiados, e aí o laboratório é um lugar onde eles vêm para serem ouvidos, né? Onde eles chegam, ontem uma menina chegou e disse, aí, meu amor, como é que como que eu vou estar bem, professora? Eu vim da escola do estágio, professora, o medo, né, da docência. E o laboratório é esse lugar de acolhimento, esse lugar de escuta, esse lugar de aprendizagem, esse lugar também, assim, ó, de se dar por conta, assim, ó, eu vou ser professora, eu não vou ser professora, às vezes a gente conversa nessa pegada aí também. E aí também agradecer aí a pós-graduação, ao PPGE e a você, Ivan, né, pelo carinho e pelo convite a nós, para que a gente possa mostrar aí um pouco o que a gente tem produzido, o papel do laboratório. E o laboratório está aberto, sala 314, na FAED, né, na UDESC, aqui no campus 1, em Florianópolis, para receber quem esteja com vontade de conhecer o laboratório. Que bacana. Obrigado, viu? Então vocês estão aqui escutando ou assistindo o PodPós, é o podcast do programa de pós-graduação em educação aqui na FAED, o UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, e também reforçar que a gente está aqui no laboratório da Biblioteca Universitária, um espaço incrível em que a gente pode realizar esse podcast, popularizar a ciência e levar o conhecimento que a gente produz aqui dentro da pós-graduação para esse Brasilzão e para o mundo. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.